Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Leremos dos versículos 12 a 19 desta primeira carta do apóstolo Pedro aos irmãos e irmãs, às famílias, à igreja que está na Ásia Menor. Estamos estudando essa carta já há alguns domingos e hoje nós vamos avançar nesse texto que Pedro apresenta 6 princípios diante do sofrimento que eu gostaria de ver com vocês rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Há uma canção que nós cantamos que diz: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos, e clamamos, e clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Na verdade, o sofrimento é uma contingência humana. O sofrimento está para a vida desde o nosso nascimento até a nossa morte. O sofrimento está presente. Quem não passou pela dor, é questão de oportunidade, é questão de tempo, logo a dor há de se apresentar. Pedro está escrevendo aos cristãos do primeiro século, e neste caso aqui o sofrimento desses cristãos é verbal, ainda não vem aquela perseguição do Estado. Eles estão sofrendo perseguições verbais, como calúnias, maledicências, injúrias, difamações, ou seja, eles estão lidando com uma hostilidade da sua cultura pelos simples fatos de serem crentes, pelo estilo de vida que eles adotaram para si, que contraria, que diverge, que não acolhe um estilo de vida que está distante dos princípios da palavra de Deus, porque eles estão em novidade de vida, eles estão vivendo vida a partir de Jesus, do Evangelho de Cristo. Então eles estão sendo hostilizados verbalmente, eles sofrem muitas dificuldades. E ser cristão no primeiro século era muito difícil, era terrível, porque corria o risco de ser largado pelos parentes, ser abandonado pelos amigos, de perder vínculos de trabalho, os seus negócios fracassavam pelos simples fatos de serem crentes, serem cristãos. Na verdade, nós temos pelo menos 3 razões pelas quais o sofrimento chega a nós. Pelo menos 3. O primeiro deles é por conta do pecado original.
Nós, como filhos de Adão e Eva, né? Somos da família adâmica. Nós recebemos, através das gerações, esta herança do pecado, das consequências do pecado dos nossos pais, não é? Adão e Eva arruinou a nossa relação com Deus, e nós recebemos a corrupção do pecado e as suas consequências. Sofremos os efeitos da pecaminosidade humana. Isto nos afeta, isso nos atinge. O fato de estarmos no mundo, o sofrimento vem por conta dessa malignidade que arruinou toda a raça humana. Não há nenhuma faculdade da nossa personalidade que não foi atingida em cheio pelo mal. Nós somos pecadores. E em segundo lugar, nós sofremos também pelos pecados que nós cometemos, não é? Nós tomamos decisões equivocadas, e essas decisões equivocadas geram consequências, e essas consequências nos imputam sofrimento, nos imputam dor, angústia, vão nos fazer sofrer, vão nos fazer lidar com a dor, com a angústia, e isto é consequência das nossas ações, das nossas decisões. É por isso que Paulo diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, o que eu planto eu colho. Então o pecado que nós cometemos gera também o sofrimento em nós. Em terceiro lugar, é esse sofrimento que Pedro está aqui colocando e nos chamando a atenção nesta manhã. É o sofrimento decorrente da nossa fé em Cristo Jesus. Este é um sofrimento que vem quando nós professamos a nossa lealdade, quando nós afirmamos o nosso compromisso pessoal com Cristo da nossa fé, numa cultura sem Deus, numa cultura sem a perspectiva da vida a partir de Deus. Este sofrimento está para nós. Quando nós afirmamos numa cultura hedônica, numa cultura que busca viver uma vida sem considerar os preceitos e os valores da palavra de Deus, nós somos confrontados e nós somos achincalhados, nós somos, muitas vezes, passamos por tribulações. Os nossos filhos na escola, por serem crentes, os nossos filhos na faculdade, por serem crentes, eles vão passar por constrangimentos, por sofrimentos e até por perseguições. Hoje, as nossas universidades estão tomadas, não é? De pessoas ímpias, de professores que não têm nenhuma referência, nenhuma reverência a Deus, e sem escrúpulos nenhum agridem, atacam violentamente os nossos filhos pela fé, simplesmente porque são crentes, e zombam, questionam e os colocam em situações constrangedoras. Você, no seu trabalho, na sua atividade profissional, quando você não aceita convites indecentes, você não trapaceia, você não faz negociata, você é justo, é correto, é ajustado, você passa por constrangimentos, por sofrimento, enfim. Pedro está falando exatamente disso, sofrimento que decorre de uma vida estreita pelos princípios e valores da palavra de Deus em Cristo Jesus. Este é o sofrimento que Pedro está dizendo aqui. E ele fala sobre 6 princípios. E o primeiro dele vai dizer, em primeiro lugar, o sofrimento não pode causar estranheza em nós. Veja o que ele vai dizer no versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não pense que isso seja algo fora do comum, não. O sofrimento é um processo da existência humana em Cristo, faz parte da vida cristã o sofrimento. Pedro está dizendo que o sofrimento é isso mesmo, é isto. Viver em Cristo nos causa muitas vezes sofrimento. Por quê? E ele diz, nós não devemos nos espantar quando chega a crise, a dor, o sofrimento, quando essas questões se apresentam, batem na nossa porta e as circunstâncias se parecem hostis e as dificuldades se manifestam dentro de casa, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Ele está dizendo, não fiquem estupefatos, o sofrimento faz parte da vida de
todo ser humano, inclusive dos cristãos. Quando somos pegos pela dor, pelo fogo ardente, pela dificuldade, pelo aperto, nós temos a tendência em questionar a Deus. Volta e meia há uma pergunta: por quê? Por que eu? Por que acontece comigo? Por que eu estou sofrendo isso? Fulano que é tão ímpio e não acontece nada de ruim com ele, mas comigo, justamente comigo. Quer dizer, temos essa tendência de querer questionar. E Pedro está dizendo que há uma razão geral para o sofrimento. Está dizendo que o sofrimento é como uma fornalha que vem para provar a nossa fé. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, pela chama ardente, ele vem a depurar, assim também é o sofrimento para com a nossa fé. Por isso que ele usa a expressão fogo ardente. Fogo ardente no sentido de estarmos numa circunstância de aperto, de muita dor, que nos causa uma inquietação, uma perturbação, um sofrimento. E este sofrimento, segundo Pedro, ele tem por princípio para nos provar, para nos depurar, para que nós possamos aproximarmos mais de Deus e para que fique bem claro qual é o nosso compromisso real e genuíno com o Deus da nossa fé. Quando o reverendo Hernandes vai falar sobre o sofrimento de Jó, o reverendo Hernandes tem um belo sermão que ele fala sobre as teses de Satanás acerca de Jó. E as teses de Satanás todas são desarmadas e desarticuladas pela própria conduta do servo Jó diante de Deus. Satanás vai falar acerca de Jó que ele amava mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. E ele vai dizer que Jó amava mais a família do que o próprio Deus. E por último, Satanás vai dizer que Jó amava mais a si mesmo do que o próprio Deus. E essas teses todas são derrubadas porque o livro de Jó é um livro extraordinário que fala como nós podemos lidar com o sofrimento olhando além dele mesmo e além da nossa própria dor. E é isso que Pedro está trazendo aqui. Ser crente, quando tudo está muito bom, é tão bom, não é? Quando a conta bancária está boa, quando o casamento está indo muito bem, quando os filhos são bênção lá em casa, não é? Eles estão bem, estão integrados na igreja, lendo a Bíblia, orando. Quando essas coisas estão encaminhando, é uma bênção. Ser crente fica tão simples e tão fácil, é agradável. Mas Pedro está dizendo que não devemos estranhar o fogo ardente, porque é normal o crente passar pela aflição, o crente passar pela dificuldade, passar pela aflição, pelo sofrimento. Isso faz parte da vida cristã e não devemos ficar assombrados, espantados com relação a isto. E em segundo lugar, ele vai dizer que o sofrimento deve causar-nos, pelo contrário, alegria. Não nos deve causar espanto, mas deve nos causar alegria. Veja o versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Pedro está dizendo que a atitude do cristão diante do sofrimento deve ser de alegria. Não que nós sejamos masoquistas, meus irmãos, nós podemos compreender aquilo que Pedro está colocando aqui nas entrelinhas. Ele fala muita coisa com poucas palavras. Ele está falando, vocês não fiquem assustados, mas vocês se alegrem quando o sofrimento chega na sua porta, porque, de alguma forma, Deus usa isto para que vocês sejam coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Sofrer aqui neste mundo, especialmente por sermos cristãos, nos fazem exatamente isso, participarmos dos sofrimentos de Cristo. Somos coparticipantes também da sua glória. Você sabe, meu irmão, que a ressurreição vem depois da cruz. Antes de ser ressurreto, de subir à glória e assentar à destra do Deus Pai, Jesus passou pela cruz, passou pelo sofrimento, ele enfrentou uma dor, ele passou pelo Getsêmani. E é uma grande ilusão
nós pensarmos que nós seremos tratados diferentemente de Jesus, o Filho de Deus. Se Deus dispensou esse tratamento para o seu próprio Filho, o modo pelo qual Ele encontrou para que Ele pudesse redimir-nos dos nossos pecados, foi o sofrimento, foi a cruz, por que Ele haveria de poupar-nos diante dos sofrimentos da vida? Então, se você pensa acerca disso, eu quero convidar você a rever, porque Pedro está dizendo para nós que nós devemos nos alegrar no sofrimento, porque quando nós sofremos, por causa da nossa fé, então nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Isso não quer dizer que os nossos sofrimentos sejam vicários, não quer dizer isso. Os nossos sofrimentos não perdoam nenhum pecado, mas nós somos beneficiários dos sofrimentos de Cristo. É nisto que nós somos coparticipantes, porque Ele sofreu na cruz, Ele deu a sua vida na cruz por nós. Nós, no nosso sofrimento, alinhamos-nos na dor do Cristo como receptáculos deste benefício, e então o nosso sofrimento encontra ressonância na cruz de Cristo. É decorrente desse estilo de vida que emana da cruz, porque como coparticipantes dos sofrimentos de Cristo também, e ele vai dizer, olha só, se somos coparticipantes do sofrimento, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultante. Pedro está dizendo que assim como somos coparticipantes do sofrimento, somos também coparticipantes da glória eterna de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que nós somos peregrinos. A Bíblia nos trata como forasteiros e peregrinos. Nós somos cidadãos dos céus. E a Bíblia vai nos orientar diversas vezes a que não nos apeguemos, a que não construamos, a que não fiquemos olhando para as coisas da terra, mas que olhemos para as coisas do alto, onde Cristo vive. A nossa esperança está na ressurreição de Jesus Cristo. E é nesse sentido que Pedro diz para que nós devemos nos alegrar no nosso sofrimento. E em terceiro lugar, no sofrimento, ainda que o mundo nos maldiga, Deus nos bendiz. Veja o versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que coisa extraordinária. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, ele fala que injúria. Os primeiros cristãos, os cristãos do primeiro século eram injuriados, eles eram maltratados. Injuriar é falar mal de alguém, é maldizer, é maliciosamente atacar a pessoa com palavras. É esta infeliz condição de alguém desconstruir a sua pessoa com palavras. Os cristãos eram injuriados pelos homens, mas eles eram considerados bem-aventurados por Deus. E isto é glorioso, porque enquanto aquela cultura injuriava os cristãos, Deus estava dizendo: vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados. Enquanto as pessoas maldizem a você, enquanto as pessoas falam mal de você porque você é crente, porque você é cristão, porque você tem compromisso sério, irrestrito, inegociável com o Deus da sua vida, as pessoas estão maldizendo você, estão injuriando você. Deus está dizendo: você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Porque, como diz 1 Samuel, Deus não vê como o homem vê. E vamos combinar, meus irmãos, mais importante é considerar o que Deus pensa a nosso respeito do que considerar o que as pessoas estão falando e pensando acerca de nós, não é verdade? Alegrai-vos, irmãos, no sofrimento e não estranheis, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E aqui ele está dizendo que sobre vós repousa o Espírito da glória. Pedro está evocando aqui, na verdade, aqueles eventos do Antigo Testamento. Ele está olhando para aquela nuvem de glória,
a nuvem de glória de Deus que descia e repousava sobre o tabernáculo do povo de Deus. A Shekinah de Deus estava sobre o povo de Deus. E também no batismo de Jesus, quando o Espírito pousou sobre Jesus, é esta ideia que Pedro está dizendo: olha, quando vocês estão sendo injuriados, vocês se alegrem. Quando vocês estão em sofrimento por conta do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é contracultural, porque o Evangelho te coloca no caminho estreito, quando vocês estão passando pelo vale, vocês se alegrem, vocês se exultam, porque sobre vós a glória, a Shekinah de Deus está sobre vocês. O Espírito de Deus caminha com vocês. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu fico pensando que quando Deus liberta o povo do Egito e coloca no deserto, há uma razão muito clara, que deve nos apontar também a nossa peregrinação em Cristo, porque foi no deserto que aquela geração foi provada, foi no deserto que aquela provação, que aquela situação foi ordenada, conduzida, sustentada pela mão de Deus, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, as codornizes, ou seja, todo esse processo de libertação, de encaminhamento para a terra prometida, passaram por sofrimentos, por tribulações, por durezas, mas a mão de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus presente estava com aquela geração. Pedro está falando para aquele povo que está sofrendo no primeiro século a mesma coisa. A mesma coisa. Não se espantem, se alegrem. Mesmo que as pessoas te maldizem, Deus está dizendo: bem-aventurados sois, se alegrem, porque sobre vós o Espírito de Deus repousa. E em quarto lugar, nós no sofrimento devemos avaliar também por que sofremos. Veja os versículos 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com esse nome. Olha a orientação de Pedro. Pedro dá uma parada aqui para reforçar exatamente que tipo de sofrimento ele está dizendo para se alegrar e não ficar espantado. E aqui ele está dizendo: não sofra como assassino, não sofra como ladrão, não sofra como malfeitor e não sofra como quem se intromete em negócios de outrem. Ou seja, não coloque o nariz onde não é chamado. Isto é uma coisa interessante, Pedro chamar-nos a atenção nesta lista, e poderíamos colocar tantas outras, né? Listas aqui acerca da pecaminosidade que às vezes nos acomete. Pedro está dizendo: cuide-se, cuide da tua vida, cuide da tua conduta, cuide do seu coração, cuide da tua mente, cuide da palavra, cuide da boca, cuide de si. Não se intrometa, não se envereda, não se encaminhe longe do caminho estreito, da porta estreita. Neste momento, Pedro está fazendo uma pausa para reafirmar o tipo de sofrimento pelo qual devemos nos alegrar. Ele distingue o sofrimento cristão, que é chamado de bem-aventurado, do sofrimento que emana, que surge, que decorre de uma vida que envergonha o Evangelho, que causa constrangimento à igreja, que traz prejuízo na comunidade de fé. Ele está dizendo: não é disso que nós estamos falando, mas se alegre no sofrimento por causa de Cristo. E em quinto lugar, o sofrimento aponta para o juízo de Deus. O versículo 17 e 18, Pedro está dizendo: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Pedro aqui está olhando para o Antigo Testamento, especialmente em dois profetas, Ezequiel e Malaquias, porque ele usa aqui a expressão casa de Deus para falar da igreja. E a expressão casa de Deus, ela é utilizada no Antigo Testamento atribuindo ao povo de Israel como casa de Deus. E especialmente em
Malaquias e em Ezequiel, Deus está falando de um juízo que ele vai decorrer da sua mão sobre a casa de Israel. E ele vai dizer que vai começar a partir daqueles que ministram na casa de Deus. E ele está dizendo, eu vou começar o juízo sobre a casa de Israel, mas eu vou começar por aqueles que ministram no altar. Vou começar a purificar o meu povo, mas vou começar primeiro pelos sacerdotes e pelos levitas. Pedro está dizendo que o mundo já está debaixo do juízo de Deus. Isso é um fato. Jesus disse, não é? Que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, o mundo já está condenado. O mundo já está sob o juízo de Deus. E Deus derrama o seu juízo sobre a humanidade. Os juízos de Deus, às vezes, vêm em forma de calamidade, de catástrofes, não é? Vem através de sofrimentos que causam angústia, que causam dor, que vem como um vazio. E ele faz isso e permite que isso assole a humanidade para que, de fato, a gente perceba o pecado que está tão presente na humanidade e para mostrar-nos quão arruinado nós estamos diante da santidade do caráter de Deus. E também para nos mostrar a necessidade que todos nós temos da nossa redenção em Cristo Jesus. Ou seja, os juízos de Deus, eles têm esta característica e têm esta finalidade de mostrar para a humanidade as consequências do pecado. E muitas vezes eles vêm com calamidades, com catástrofes, terremotos, inundações, fome, miséria, mau governo, essas circunstâncias que às vezes tomam-nos a todos nós. Também é uma forma, é um modo pelo qual Deus tece o seu juízo sobre a humanidade. E aqui nós estamos falando do juízo temporário, não é? É um juízo temporário, porque o juízo eterno é o inferno e o lago de fogo. Esse é o juízo eterno. Os juízos temporários, todos nós, inclusive a igreja, suporta, enfrenta, atravessa. E Pedro está falando exatamente disso. E começa, nós estamos no início da fila, começa com o povo de Deus, começa com a casa de Deus. Nós passamos pelo sofrimento. Não devemos nos ficar espantados, devemos nos alegrar, porque também o sofrimento aponta para o juízo de Deus. Agora, há uma diferença. Se nós somos os primeiros, o juízo de Deus não é para nos condenar, mas é para nos preparar para os tabernáculos eternos. É para nos purificar, é para nos preparar, para que isto seja instrumentalizado para a nossa santificação, para chegarmos à varonilidade, à estatura perfeita de Cristo na eternidade. Ô meu irmão, ô minha irmã, não estranhe o fogo ardente que venha sobre nós, porque é da parte de Deus também. Aquele crente, aquela pessoa que acha que só o diabo que imputa sofrimento, Pedro está dizendo, não, Deus também nos imputa sofrimento. A vida cristã incorre em sofrimento, nos traz sofrimento. E ele está dizendo, sofra o sofrimento de Deus, não o seu, o de Deus. Aquilo que Deus está permitindo você passar. Não sofra além do que deve, não sofra como malfeitor, não sofra como pecador, sofra o sofrimento que já é por si mesmo suficiente, mas sofra com alegria, porque no sofrimento ele nos aponta para algo superior, algo maior do que o próprio sofrimento. Meu irmão, nessa manhã eu quero dizer para você, nós precisamos ter um olhar mais cuidadoso, mais humilde acerca das circunstâncias que envolvem a vida cristã. Nós não podemos invocar o diabo a todas as circunstâncias, e nem tampouco ficar maldizendo Deus, questionando Deus, porque que as coisas acontecem do jeito que acontecem, porque Deus tem os seus juízos, os seus decretos, que são secretos. E muita coisa que ocorre na vida de vocês, na minha vida, na nossa vida,
talvez nós nunca saibamos aqui na terra, talvez lá na eternidade Deus vai dizer-nos por que circunstâncias tais ocorreram conosco, mas devemos nos submeter com humildade, com mansidão, com cuidado e com alegria, porque o sofrimento cristão aponta para algo glorioso, por isso que ele fala de eterna alegria. E veja como ele conclui, no versículo 19, o sofrimento revela o cuidado de Deus, e ele vai dizer, por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Ele diz que deve se lembrar que vocês estão sofrendo segundo a vontade de Deus, Deus nos convida a passar pelos vales, Deus nos convida a passar pelos montes, e Deus também nos convida a passar pelos desertos da vida. O vale da sombra da morte, a porta é estreita, o caminho é estreito e sempre foi. O apóstolo Paulo vai dizer, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Pedro está chamando a atenção daqueles cristãos que estão em apuros, em apertos, estão passando muitos constrangimentos, muitas dificuldades, e muitas delas talvez nos tomam hoje, nos acometem hoje, e Pedro está nos alertando nessa manhã, a que nós nos mantenhamos firmes pela fé nas mãos poderosas de Deus. Ele está dizendo que os que sofrem entreguem as suas vidas ao fiel Criador. Ele não está dizendo para a gente fazer oração pelos mortos que sofreram. Não se trata de encomendar a alma do purgatório. Trata-se de encaminhar a nossa vida, enquanto estamos no sofrimento, nas mãos daquele que ele chama de fiel Criador. E aí, Pedro está dizendo algo extraordinário aqui, quando ele fala de Deus como fiel Criador. Primeiro que como Criador, ele governa, ele é soberano sobre todas as coisas criadas, porque ele é o Criador. Todas as coisas criadas estão sob a sua mão bendita, e ele encaminha, e ele faz, e ele executa, e ele as toma como ele as quer, e faz o que ele quer, porque ele é Criador de todas as coisas. E ele vai dizer que Deus é fiel. Deus é fiel. E Pedro está dizendo, então, no sofrimento, humilhe-se, coloque-se perante nas mãos de Deus que é fiel. E esta é a segurança cristã no sofrimento. O Deus que nos leva no sofrimento é o Deus que caminha conosco no sofrimento. O Deus que nos leva para os vales da sombra da morte, diz o Salmo 23, as tuas mãos, o teu cajado nos consolam. O Deus que nos leva pelo deserto, no deserto ele nos encontra, ele nos abraça, ele nos sustenta e ele nos tira do deserto. É o Deus que também nos leva para o alto, para o monte, para o lugar santo dos santos. E esta é a esperança cristã. O sofrimento aponta para algo maior do que o próprio sofrimento, e no sofrimento a mão fiel de Deus nos encaminha e nos sustenta. Que Deus te abençoe, que Deus os abençoe. Vivamos vida cristã na simplicidade da fé, enfrentando os desafios e as dificuldades, o sofrimento da vida, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.